Quantas bênçãos, quantos milagres. É uma história que somente vocês podem contar e testificar uns aos outros, para a glória de Deus. Que Deus sustente essa amada igreja, continue sendo uma luz nessa cidade, esse luzeiro, quase 50 anos. Que Deus conceda a graça de assim continuar, com fidelidade, com perseverança, com compromisso e amor ao Senhor, glorificando-o como foi cantado nos cânticos e nos hinos nessa noite. Que assim seja a história desta amada igreja de Diadema. Amém? Para a nossa edificação, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. A partir do verso 11, do 11 ao 20. Nós vamos ler outros textos no decorrer da meditação. Capítulo 2 de Neemias, do 11 até o 20. Acompanhem em reverência a leitura da palavra do Senhor. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, obrigado por essa noite tão especial de gratidão em que a igreja está reunida, celebrando o nome do Senhor, pelas maravilhas que o Senhor realizou, pelos feitos do Senhor, pela existência desta igreja, pelas famílias desta igreja, pela liderança desta igreja, pela história desta igreja. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, pela tua bondade para com o teu povo neste lugar todos estes anos. E agora, Senhor, humildemente, rogamos, tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração através da palavra do Senhor.
nos edificando, nos ensinando, nos quebrantando, ó Pai, nos capacitando, tratando de nós e nos abençoando e nos alimentando com a Tua palavra. Somos o Teu povo, rebanho do Teu pastoreio, e carecemos tão somente ouvir a voz do Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos livre do mal. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amados irmãos, Neemias viveu uma época muito significativa, muito especial na vida do povo. Uma época difícil. Foram aquelas gerações após o cativeiro da Babilônia. Aquelas gerações que foram libertos e puderam retornar para Judá e Jerusalém, e assim reconstruir a terra, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Neemias viveu já numa geração de cerca de 80 anos depois da vinda deles da Babilônia. Então já tinham passado uma geração com Zorobabel, uma primeira geração que reconstruíram o templo, e não ficou igual ao primeiro templo. Quem viu o primeiro templo e viu o segundo, chorava, lamentava, mas foi reconstruído. E a história do povo, a própria organização do povo foi sendo refeita. A vida espiritual, a vida social, a vida política, aos poucos foram sendo refeitos. Porém, passavam-se os tempos e o povo continuava cativo da Pérsia, desanimado. Ainda era um povo cativo, ainda era um povo subjugado. E uma consequência disso, era um povo desanimado, era um povo esmorecido. Por conta de ainda a cidade não ter sido reconstruída totalmente, os muros ainda em ruínas, ou seja, o povo estava fragilizado, no sentido militar, no sentido político, no sentido social e no sentido espiritual. Eles estavam desanimados e cansados. Aí Deus mandou primeiramente Esdras, numa geração seguinte, para trazer e recompor e reanimar o povo com o ensino da palavra, da lei do Senhor. E depois, num momento mais pontual, mais crítico, Deus levanta Neemias, lá por volta do ano 445 a.C. Neemias, ele tinha uma função muito particular. Ele estava na Pérsia como copeiro do rei. O texto fala, capítulo 1 descreve isso. Ele tinha um lugar muito especial. Isso é providência de Deus. Deus faz coisas tremendas no governo das nações e no governo do seu povo. E Deus permite que um servo seu estivesse no palácio da Pérsia. Sempre tem alguém de Deus no palácio. E estava lá Neemias como copeiro do rei. Ele tinha uma função tão significativa e importante, mais do que alguns comandantes da guarda, porque ele é aquele que tinha que provar do vinho da mesa do rei, para que o rei não morresse ou fosse envenenado. Alguém que estava muito próximo ao rei, alguém que era íntimo do rei. Isso é graça, providência de Deus. Deus fez isso tantas vezes na história do povo de Deus. Fez lá no passado, quando colocou José na corte de Faraó. Foi assim mais recentemente, quando Deus colocou Daniel na corte de Nabucodonosor. Então, isso para Deus faz parte como Ele administra mesmo, e cuida e protege seu povo. E Deus colocou Neemias onde ele deveria estar. Mas o que importa é que não é onde ele estava e quem é a sua função, a sua questão social, o seu status. É que ele era um homem de Deus. Um homem temente a Deus, um homem realmente temente a Deus. Ou seja, o fato de estar na situação que estava, o privilégio que gozava, não o fazia esquecer-se nem do seu Deus, nem do seu povo e nem da sua história. A sua ascensão social, sua questão econômica, financeira, sua condição privilegiada, não mexeu com a sua fé, com a sua piedade, com o seu temor a Deus. Então ele mesmo naquela situação lá no palácio, ele orava pelo seu povo, ele intercedia pelo seu povo, ele clamava pelo seu povo, ele amava o seu povo, ele jejuava pelo seu povo. Diz o texto, capítulo 1, diz essas coisas preciosas.
Era um homem de Deus, um homem de oração. Por causa disso, chegaram as notícias do seu povo, o povo desanimado, os muros derrubados e a cidade não reconstruída. O capítulo 1 narra, alguém veio de lá e contou tudo isso, o coração dele se quebrantou e ele ora ao Senhor profundamente. Senhor, teu povo está desse jeito, tem misericórdia, é o povo da aliança, é o povo da promessa, é o povo que pertence ao Senhor. E ele pediu a Deus algo, uma providência do Senhor, de livramento, de ajuda. E se colocou nas mãos de Deus como uma resposta de oração, e se dispôs. E procurou o rei. Artaxerxes. Artaxerxes era filho de Xerxes. Xerxes era Assuero, que foi o marido, o esposo de Esther. Vocês lembram de Esther? Então, Assuero, Xerxes, é o pai de Artaxerxes, que é isso que está governando na época de Esdras e na época de Neemias. E assim, movido pelo amor a seu povo, Neemias se dispõe a falar com o rei, a fazer um pedido ao rei. Bom, gente, é muita ousadia e coragem alguém se colocar naquele contexto de soberania dos príncipes, fazer um pedido ao rei com relação a um povo subjugado como era Israel. E ele, tomado pela coragem, cheio do Espírito do Senhor, se dispôs, como Esther fizera. Lembra de Esther? Esther teve a mesma coragem, porque se o rei desconfiar de alguma coisa, já era. É só o rei olhar para o semblante da pessoa e desconfiar de alguma coisa estranha, a pessoa está condenada. Então o fato de Neemias abrir o seu coração perante o rei e falar do seu povo é algo divino, é resposta de oração. Mas Deus faz milagres quando nós colocamos em suas mãos em oração para fazer a sua vontade. Deus abre portas, Deus muda circunstâncias, Deus muda o coração de pessoas, e Deus muda o coração até dos ímpios, que são contrários à vontade do Senhor. Deus faz milagres. Você crê em milagre ainda, meu irmão? Vivemos numa época tão complicada hoje em dia, tão complicada, de ceticismo, de falta de fé, de desânimo, de esmorecimento, até dos cristãos muitas vezes. Você ainda crê em milagre, no poder de Deus, no agir de Deus, na intervenção de Deus? Você ainda crê, meu irmão, no poder da oração, na eficácia da oração? Você tem procurado mesmo com intensidade a vontade do Senhor e esperado nisso, nele? Foi assim que moveu o coração de Neemias, e ele se colocou diante do rei. O rei desconfiou do seu semblante. Por que você está triste? Ele contou, é por causa do meu povo. E ele abriu o coração e foi favorável, porque ele orou ao Senhor e Deus lhe concedeu favor diante do rei. O rei concedeu que ele voltasse para a sua terra, deu uma licença para ele. Você vai voltar para a sua terra, vai reconstruir os muros da sua cidade. Veja só, é um rei que fala assim: se aquela cidade se reconstruir, vai ser uma inimiga minha. Na lógica de um rei que está soberano, ele não quer que nenhuma cidade forte seja reconstruída. Mas é isso que o Senhor faz mudar até a disposição de um rei tirano. Autorizou que ele voltasse para a sua terra para reconstruir a grande cidade de Jerusalém, famosa pela sua glória, mas permitiu. Mas não só permitiu que ele fosse, que voltasse, que reconstruísse, ainda deu uma carta para que ele fosse governador de Judá. E mais ainda, o milagre é maior. Ele voltou com autorização, com a carta e ainda com dinheiro, com bens, autorizando que recebesse ajuda até de quem estivesse na região, para a reconstrução da cidade. E assim ele foi porque Deus assim cuida da sua igreja, do seu povo o tempo todo. Deus sempre cuida do seu povo. Deus sempre cuidou do seu povo, mesmo nas horas difíceis, nas horas trágicas, nas horas de perseguição, nas horas de martírio. Deus sempre cuidou do seu povo, em todas as gerações, em todas as épocas. É o Deus que ainda cuida do seu povo, é o Deus que ainda cuidará do seu povo até a consumação do século. É o mesmo Deus, soberano sobre as nações e sobre os reinos, e aquele que ama e guarda a sua igreja, o seu povo. Israel era o povo do Senhor,
era um povo de Deus. E assim Neemias foi autorizado a voltar e voltou. E aqui eu quero extrair, depois dessa introdução de 2 horas, eu quero extrair algumas lições sobre esta volta. O livro todo vai contar a história do que ele fez, como ele chegou e o que ele fez. Os irmãos conhecem essa história. Eu quero apenas extrair algumas lições sobre o que Deus exige para reconstruir os muros. O que Deus exige para reconstruir os muros, para cuidar da obra. São lições muito práticas que o próprio texto dá, que os irmãos sabem. Primeiramente, no versículo 11 aqui até o 20, quando ele faz aquela análise, ele faz uma avaliação. Ele chega, observa, anda, verifica. Eram 8 portas. Nem todas foram consumidas pelo fogo, algumas sim, outras não. E nem todos os muros foram derrubados, havia mais brechas a serem colocadas. Então, ele fez essa avaliação, porque o homem cheio da graça é um homem inteligente, é um homem que tem discernimento, é um homem que usa a capacidade de Deus. Então, ele olha, observa, ele pensa, ele organiza, ele planeja, é um líder. Neemias era um líder, era um verdadeiro líder, é um exemplo de líder. E ele faz tudo isso primeiramente, não falou com ninguém, depois é que ele vai chamar os líderes, os príncipes, e vai chamar a ordem àquele povo. O que vocês estão fazendo esse tempo todo até agora? Os muros estão derrubados, as portas queimadas, o que vocês estão fazendo? Aí o líder chama, aí Neemias chama os príncipes e fala: vamos reedificar, versículo 17, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ainda mais no versículo 20, quando ele responde aos seus adversários, lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Seus servos, nós seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial. Ele estava animado, porque a boa mão do seu Deus estava com ele. Ele não olhava para aqueles muros caídos, as pedras ali em torno da cidade, e ficava desanimado. Nossa, quanto trabalho, tem muito a ser feito, isso é algo impossível. Ele não ficava olhando o fator negativo, as dificuldades, os percalços, as lutas, os desafios. Não, Deus me chamou e temos um plano e podemos realizar esta obra. É a primeira característica que nós vamos ver nesse texto, é disposição. Não pode haver na obra de Deus preguiça nem indolência. A obra do Senhor exige disposição. Se dispor nas mãos do Senhor. Se dispor nas mãos de Deus. Se consagrar, se entregar, se render, se oferecer para trabalhar, para servir. A obra do Senhor exige disposição em nosso coração. E essa disposição não é causada por um projeto do pastor, por uma decisão do conselho, por uma programação da igreja. A disposição tem que estar no teu coração. É o teu Deus, o Deus que você ama, que serve, que você conhece, que dispõe o teu coração a servi-lo, a se dedicar. É o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você, que nos motiva, que nos capacita e que nos impulsiona para a obra. Não é nenhum fator contingencial, é o tema da igreja, é o projeto, nada disso. Isso é tudo, é maquiagem, é apenas pretexto. Porque o que importa é teu ânimo pessoal, tua vida com Deus. Tua vida com Deus é a mesma, independe de qualquer outro fator externo, de qualquer outra motivação. Nós somos muito levados por isso, né? De algo motivacional, para nos animar. Vamos animar o povo, vamos fazer algo para animar a igreja. Como se nós tivéssemos capacidade de animar a igreja. Pastor e líder não tem essa função de entreter a igreja, de animar a igreja. Nós temos todos, como discípulos de Jesus Cristo, servi-lo, e o ânimo vem do nosso coração, da alegria de servir ao Senhor. A nossa alegria ao Senhor, nossa porção ao Senhor, nossa herança ao Senhor, nossa motivação ao Senhor, a glória do Senhor, e a nossa vida pertence a Ele, e é para Ele o tempo todo. Então o crente já tem por si mesmo, por ser crente, uma motivação contínua no seu coração. Então a obra de Deus, amado, é feita assim. Primeiramente, disposição. Quando dá a disposição de Deus no coração do crente,
Não há tempo ruim. Não tem tempo ruim. Não tem, pastor, eu quero ajudar, mas eu queria colaborar mais. No entanto, eu não sei o quê, meu trabalho, meu estudo, meu horário. Sabe, aquelas coisas da gente, do ser humano, né? Nós entramos numa zona de conforto, né? Chegamos num certo tempo da vida cristã que nos adequamos àquilo que é o suficiente, né, da nossa entrega, né? Mais que isso é uma coisa do pastor, ele é para isso. Somos muito assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos quebrar essa curva de nossa geração. Há um esfriamento acontecendo. É preciso nos despertarmos disso. Não permitir que isso toque o nosso coração. Temos que nos levantar e reerguer para servir mais ao Senhor e trabalhar muito mais. Disposição é o primeiro elemento que eu acho necessário para a obra do Senhor. O segundo está no capítulo 3. Tá? Não vou ler todo o capítulo 3 não. Eu fico tentado a ler todo o capítulo 3, mas não vou fazê-lo. Vou ler só os primeiros 5 versículos, tá bom? Acompanha aí, ó. Capítulo 3, de 1 a 5. Os que trabalharam na reedificação do muro. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Junto a ele, observe o detalhe, junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto desse reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Zezabel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Bana. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Bom, aí continua, né? Todo o capítulo 3 vai ser assim. Junto dele, reparou. Porque assim é a obra. Primeiramente, disposição, mas em segundo lugar, cooperação. Junto a ele, essa expressão vai se repetir várias vezes, ó. Junto a ele, também ao seu lado. A obra de Deus, amado, é feita num trabalho de equipe. Um ao outro ajudou e disse: esforça-te. A cooperação envolve estimular sempre o companheiro. A obra é de todos. Precisa de todos. E todos têm o seu lugar. Naquela obra em particular, naquele muro, todos participaram. Vocês viram com quem começou a lista? Com o sumo sacerdote. E terão nessa lista nobres, levitas, príncipes. Todos participaram da obra. Cada um pedaço do muro. Cada família um pedaço do muro. De uma porta até outra porta. Uma família, outra família, outra família. E assim sucessivamente, toda a cercania de Jerusalém, toda a comunidade participando, todas as pessoas participando. Não tinham ricos e nem pobres, não tinham pessoas mais abastadas e pessoas mais humildes, e não tinham pessoas de classe social maior ou menor. Todos igualmente participaram da obra do Senhor, como é a igreja de Deus, como tem que ser o corpo de Deus, como é a comunidade do povo do Senhor, como é a igreja em todos os tempos. A obra de todos nós, a obra na verdade é de Deus, mas todos nós somos cooperadores dele, igualmente. E a todos, como igreja de Cristo, foi-nos dada dons do Espírito Santo. A capacitação do Senhor a cada um para trabalhar no reino, trabalhar na obra do Senhor. O crescimento da igreja, ele é decorrente não apenas de um pastor bom e carismático e abençoado, que conduz a igreja e faz a igreja crescer. Não! Deus até usa também. Mas Deus usa todos igualmente. Evangelizando, testemunhando, consagrando, edificando, ajudando um ao outro, ajudando o próximo,
levantando, carregando, sustentando um ao outro, porque é obra de todos nós. Ninguém é melhor do que o outro, ninguém é mais importante do que o outro, todos têm o seu lugar e todos temos que entender isso rapidamente. Não ficarmos olhando um para o outro, nos comparando, ou competindo. Às vezes a gente vive uma época tão difícil hoje em dia. As pessoas, a nossa cultura secular, sim, as pessoas vêm competindo. Quem sabe mais, quem tem mais, quem pode mais, quem consegue mais. Parece que vivemos numa competição, quem é mais do que o outro, quem faz melhor do que o outro. E no reino de Deus nada disso tem lugar. Porque o mais importante, o maior, o grande, será sempre o último. Será o menor, será o servo de todos. Quanto mais servos somos, maiores seremos no reino de Deus. Então não há lugar para vaidades pessoais de ninguém, de homem nenhum, seja pregador, professor, seja ele líder, seja quem for. Não há lugar para vaidades, para glória humana, porque a glória é de Deus e Ele não a divide com ninguém. Mas vemos uma sociedade assim que muitos... Veja na imagem das pessoas, se prende às coisas superficiais. Temos que orar e ser quebrantados por tudo isso. Amarmos uns aos outros. E vamos nos doar mais. Vamos nos dispor mais. Vamos ajudar mais. Vamos colaborar mais. Você pode ajudar mais. Você pode fazer mais, meu irmão. Você pode mais dar de si, do seu tempo, dos seus dons, do seu talento, da sua inteligência. Às vezes, certos irmãos são tão abençoados na empresa, na sua atividade profissional, no sentido intelectual, de serviço, de habilidades, mas na igreja ele senta lá e fica. Ninguém me chamou para nada? Aí fica na dele. Mas na sua vida pessoal é uma fera. É uma fera. Amado, você é chamado para usar tudo aquilo que Deus te deu, sua capacidade, sua inteligência, seu vigor, sua força, para o reino de Deus e dar o seu melhor. Nada te impede de você ser, e crescer, e você ser abençoado e prosperar, nada te impede. Mas use essa força que você tem na vida, e Deus te deu. Use para a glória de Deus, no reino de Deus, na igreja de Deus, na casa de Deus. Queremos uma igreja mais dinâmica, que as pessoas com mais alegria, mais espontaneidade exercitam e trabalham, ajudam a obra do Senhor e faz crescer a igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós somos travados, mas a culpa é de nós. Não é do pastor, não é do conselho da igreja, não são dos líderes da igreja, é nossa. A obra do Senhor exige disposição e exige cooperação. Mas um terceiro ponto ainda, irmãos, capítulo 4, versículo 6. Porque a obra não é fácil. Eles começaram a obra, mas quando começa a obra, meu irmão, quando põe a mão no arado, quando você põe a mão no arado, meu irmão, se prepara, viu? Porque vem desafio. Quando você se dispõe a trabalhar, se prepara, meu irmão, espiritualmente, porque a luta vem. Então, capítulo 4, versículo 6 diz assim, olha, a oração de Neemias, o 4 e o 5, O 4 e 5 diz assim, olha, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Eram os adversários que estavam trabalhando para desanimar os trabalhadores do muro. Os inimigos estavam fazendo isso. Aí ele ora ao Senhor para Deus livrar eles dessa situação. Aí o 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Essa frase é muito interessante. Ou seja, havia problemas. Os inimigos faziam de tudo para esmorecer o povo. Ameaçavam as pessoas, porque muitas famílias tinham que deixar a sua terra fora de Jerusalém, seus parentes, e ir até Jerusalém ajudar na obra. Então, os inimigos ficavam ameaçando fazer algo contra a família. Então, as pessoas ficavam ali em Jerusalém. O que eu faço? Minha família está lá, cuidando da terra, sendo ameaçado. Então, havia esse problema.
É tão sério a ameaça, e real a ameaça dos adversários, que queriam até, eles tentavam em segredo atacar a cidade. O que fez? Os irmãos conhecem a história, estou só dando uma geral. Neemias fez com que a turma se dividisse. Alguns trabalhavam e outros ficavam vigiando com as armas em punho. Era a ferramenta numa mão e a espada na outra. Eles oravam e vigiavam. Por quê? Porque a ameaça era real. Os inimigos não queriam, e Satanás, usando a aplicação do próprio texto, diz assim: e Satanás querendo usar esses adversários para que a obra não se realizasse. Satanás nunca vai querer que o povo de Deus caminhe, que a igreja caminhe, que a igreja cresça, que a igreja evangelize, que a igreja proclame o evangelho, que a igreja vá para os bairros. Claro que não, vai levantar contendas, vai levantar brigas, vai levantar divisões no meio do povo do Senhor, vai levantar mentiras, vai levantar mau testemunho, vai levantar escândalos, com certeza, as armadilhas todas, né, maliciosas do inimigo. Mas o povo de Deus não pode desanimar jamais. Diz o texto aqui, olha, a luta era real, mas havia ânimo no coração do povo. Porque esse ânimo provém de uma fé viva, vibrante e corajosa, que mesmo diante das batalhas e das ameaças, permanece firme no Senhor. Deus quer que essa igreja permaneça firme no Senhor. A luta sim, e as lutas podem até aumentar. Não devemos nos iludir. As lutas podem aumentar contra nós, contra a nossa casa, contra o nosso ministério e contra a igreja, sim, o mundo está aí. Mas temos que ser firmes no Senhor, sempre firmes no Senhor, animados, entusiasmados, vibrantes, não abaixar a cabeça, não desanimar diante da dificuldade no cartório, a dificuldade dos homens, da vizinhança da igreja, por causa do estacionamento, e eu tenho esse problema lá. Ou seja, as questões que surgem assim, né, tantas, não desanimar jamais, firme, igreja perseverante, ânimo para trabalhar, e a obra vai ser feita, porque Deus dá essa graça para nós, amém? Disposição, cooperação. A terceira palavra eu diria que seria ânimo. A obra de Deus exige um ânimo, mas não é um ânimo meramente emocional, não, é fruto de uma fé viva, confiante no Senhor. É um povo animado, vem do seu coração a vontade de trabalhar e servir ao Senhor. E para finalizar, capítulo 6, eles tentaram ameaçar os judeus, não conseguiram. Agora, no capítulo 6, os inimigos vão tentar procurar intimidar o líder. Eles criaram uma armadilha tentando tirar Neemias e o foco de Neemias da obra. Então, são as estratégias do maligno contra a liderança. Ele trabalha com o povo e trabalha também com a liderança, de muitas formas. Com Neemias não foi diferente. Então os adversários tentaram criar situações, né, sutis, cercá-lo e levaram a emboscada. No capítulo 6, os primeiros versículos diz assim, né? Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até nesse tempo eu não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Fazer-me mal. Sambalate e os demais queriam pegar Neemias numa armadilha. Qual foi a resposta dele? Versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Aí vai dar a coragem e o compromisso do servo do Senhor na obra. Eu estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo a vontade de Deus, nada vai me afastar da vontade do Senhor. Por que eu vou me afastar? Logo ele vai se afastar, porque ele vai se deixar seduzir. E era uma armadilha, mas ele não caiu nessa armadilha. Mas por que não caiu a armadilha? É o que tem que haver no meu coração como pastor e no teu. Foco. O nosso foco, palavra muito comum hoje, né?
está no Senhor, na sua vontade, na sua palavra, no querer dEle, na sua obra, e não em mim. O foco não está em mim, não está no meu plano, no meu sonho. É muito hoje em dia, né? Vá atrás do seu sonho, né? Os homens correndo atrás do seu sonho. O crente, ele busca a vontade de Deus, a glória de Deus, o querer de Deus, o agir de Deus na sua vida. Isso é maravilhoso. Não tem lugar melhor onde o crente tem que estar na sua vida, no centro da vontade de Deus, no seu casamento, na sua vida pessoal, nos seus projetos pessoais. Deus em primeiro lugar, sempre Deus em primeiro lugar, sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não podemos deixar que dinheiro, ascensão social, questão financeira, questão profissional, tentações tantas que nos cercam, que mexem com a nossa necessidade real, interfiram em mim e em você o discernimento. Eu sou crente, essa oportunidade surgiu para mim, quem sabe é boa ou ruim, eu vou orar ao Senhor primeiro. Eu não sou precipitado, eu não sou impulsivo, eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para a minha casa. A vontade de Deus primeiro é ter o foco em Deus. E quando estamos focados no Senhor mesmo, glorificando, aí vem a bênção do Senhor. O Salmo 128, Salmo 128, versículo 1, os irmãos me ajudem, por favor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e tudo te irá bem. Aí vai descrevendo, um salmo abençoado. Tua esposa no interior da tua casa, teus filhos ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Feliz em tudo, tudo na vida. Você quer ser feliz mesmo? Procure a vontade do Senhor na sua vida. Seja obediente, fiel, guarde os mandamentos, os preceitos, ande segundo o coração de Deus. Foi o que Neemias fez. Coragem e compromisso com Deus. Por que eu vou abandonar a obra do Senhor? Por que eu vou deixar a minha igreja? Por que eu vou deixar a minha igreja? Fico pensando hoje em dia, né? É um trânsito, né? Gente que vem, que vai, gente que vem, que vai, gente que vem, que vai. E hoje em dia as pessoas não têm mais vínculo. As pessoas não criam mais vínculos. A mesma igreja, eu estou aqui, eu estou no ministério. Eu já estive naquele ministério, agora é o ministério. Compromisso é a vontade do Senhor para ser usado por Deus, fazer a sua vontade. Eu amo a minha igreja. Você vai fazer o melhor para essa igreja quando você amar essa igreja, a ponto de você se doar por ela, sacrificar-se por ela, querer o melhor dela. Disposição, cooperação, ânimo, coragem e compromisso são o que nós verificamos nesse texto, entre tantas outras coisas. Eu quero concluir, irmãos, com a seguinte reflexão: você tem cooperado de que forma na obra de Deus? Qual tem sido a sua contribuição no crescimento efetivo da igreja e na implantação do reino de Deus na terra? Não deseje para você ser apenas um espectador, assistindo o culto. Não, jamais, não queira isso para você. Não queira jamais isso. Queira ser um participante efetivo do trabalho do Senhor e você ser colaborador, ajudador e ver sua igreja crescer. Você trazer o visitante, você discipular o visitante, você evangelizar o visitante, você acompanhar o visitante, vê-lo ser batizado, ser membro da igreja. Cada um de nós se empenhando nesse sentido, não vendo isso acontecendo. Que bom, pastor, a igreja está crescendo, a gente só vai só vendo as pessoas chegando. Não, seja você agente de crescimento da sua igreja. Você tem estimulado seus irmãos na obra do Senhor, tem adotado uma postura sempre crítica ao trabalho dos outros. Pare com isso. Seja uma pessoa que agrega, seja uma pessoa que atrai aos outros, seja uma pessoa boa no teu coração, coração transformado, envolvido na obra do Senhor, com ânimo, com disposição e com alegria. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Neemias tem muitas outras coisas, com certeza, né, pastor? Já deve ter pregado já, quantas coisas maravilhosas, mas que
estímulo para a gente. Ou seja, Deus cuidou 48 anos dessa igreja, porque a igreja é de Deus, a igreja não é dos homens. E vai cuidar muito mais, porque é dele. Porque é dele. Que Deus assim nos abençoe.